Lucas, capítulo 6, verso 46. Até o 49. Diz assim: Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando, o que vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve o quê? As minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, construindo uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou, que construiu a sua casa sobre aonde? A terra, sem alicerces. E arrojando-se, vindo contra ela o rio, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo privilégio e a oportunidade de começar o nosso mês, o nosso domingo, a nossa semana no melhor lugar do sul da ilha, Pai. Se morar em Floripa já é maravilhoso, se morar no sul da ilha é melhor ainda. Mais top ainda é poder estar aqui na Ohana nessa manhã. Como tu tens sido bom conosco, como o Senhor tem sido maravilhosamente gracioso com cada um de nós. E a gente pede nesse momento para que o Espírito de Deus, ele traga luz aos olhos do nosso coração para entender, para compreender, para aprender, nesse mês de junho, sobre os princípios do reino dos céus. Tudo aquilo que, porventura, aprendemos de forma errada, precipitada, aquilo que em nós ainda, Senhor, são resquícios de uma religiosidade, que o Senhor possa, por meio da palavra e do teu Espírito, desconstruir aquilo que está errado e construir de forma correta aquilo que é a tua palavra santa, perfeita, as nossas vidas. E como o próprio Jesus disse aqui a respeito da construção da vida, da casa, assim seja sobre nós e a nossa igreja. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém? Princípios do reino. Nós precisamos, nesse primeiro culto, entender o que são os princípios. Porque senão vai ficar só um jargão. E Deus não quer que a gente seja crente de jargão, de frase pronta, de Instagram, de... O que tem mais lá na internet? Não é eles não, deixa eles quietos. Não, as entrevistas lá. Podcast. Diga para a pessoa que está do teu ladinho, esse mês Deus vai falar contigo é na palavra.
E nós entendemos que princípios, pela própria palavra, né, é aquilo que vem primeiro. É aquilo que é a nossa verdade, a nossa prioridade, os nossos fundamentos, as nossas bases. E hoje, como nós vivemos numa cultura de muita superficialidade, de muita crise, falamos o mês passado sobre identidade, né? A nossa nova identidade. Então, nós precisamos entender, conhecer, saber, para poder viver de fato, de verdade, quais são os princípios do reino de Deus. Porque é em cima desses princípios e valores que nós tomamos o quê? As nossas decisões e fazemos as nossas escolhas. E se a gente olhar ao nosso redor do mundão lá fora hoje, como as pessoas estão escolhendo de forma muito errada. Como as pessoas estão optando por questões para a sua vida que estão levando elas a uma vida de ruína e de destruição. Então, o primeiro princípio que Deus quer estabelecer sobre nós, o primeiro fundamento, a primeira verdade do reino de Deus sobre as nossas vidas, é exatamente a respeito do princípio da própria palavra de Deus. Deixa eu medir uma febrezinha com você rápida. Quem aqui tem mais de um ano que caminha com Jesus, faz mais de um ano que você se converteu, teve encontro com Cristo, tem caminhado por fé? Quem é que tem mais de um ano de Jesus, de igreja? Letícia é recém, Letícia? Legal. Mais alguém tem menos de um ano? E ali só tem carinha de novo. Ele ali amassou o lodo do barro quando secou a água. É tu mesmo, Renezinho? Esse pé 45, ele chegou a amassar o barro e a lama quando secou o dilúvio, que a arca de Noé parou lá em cima. Daqui a pouco chegou o Renê para ajudar a tirar a bicharada da arca. A maioria já tem mais de um ano. Quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, levante a mão. Nós vivemos um tempo maravilhoso onde nunca as pessoas tiveram tanto acesso à palavra de Deus como nos nossos dias. Mas em contrapartida, é o tempo e a geração onde as pessoas menos têm buscado a palavra. É tanto entretenimento, é tanta informação e desinformação ao mesmo tempo, que as pessoas estão sendo roubadas na cara dura de literalmente conhecerem, se alimentarem, viverem a palavra de Deus sobre a vida delas. E nessa manhã Deus quer nos lembrar e nos renovar a respeito da importância desse princípio que é o primeiro da nossa fé cristã. Oséias capítulo 4, verso 6. Já deveria saber de cor salteado, né? Volte meio o pastor dá uma pincelada nele. Que diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? O conhecimento, o entendimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, o que destrói o povo de Deus, gente, não são demônios, não são maldições, é a ignorância, é a falta de conhecimento e de relacionamento com o próprio Deus. E o pessoal é tão cara de pau que nem gimo cupim eles passam na cara, que aí as coisas começam a dar errado na vida deles, eles querem culpar Deus. Digo, mas eu? Tu que escolheu? Tu que fez essa opção?
Está dizendo que sou eu. As nossas escolhas, gente, as nossas decisões, elas têm que ser tomadas exatamente em cima dos princípios da palavra. Não pelas nossas emoções e pelas circunstâncias, porque senão vai dar ruim. Mateus 22, 29. Olha o que Jesus está falando aqui. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, e o seu poder. Então, Jesus ali em Lucas 6 está falando sobre esse fundamento, que às vezes a gente lê lá em Mateus, no capítulo 7, essa mesma passagem, e a gente faz ideia que não, bota ali a sapata, bota ali uma pedra e bota a casa em cima. Geralmente a gente tem essa ideia, essa noção de construção. Mas Lucas, que era doutor, que era médico e trouxe um documentário muito mais profundo da própria pessoa de Jesus, ele fala que primeiro, antes de construir, tem que cavar. Antes de construir para cima, a gente vai cavar para baixo. Aí lá embaixo, tu vai botar o fundamento, a rocha, e depois, lá em cima, tu vai botar a casa. Porque quando vierem os problemas, as chuvas, rios, alagamentos, a casa vai continuar em pé. Não vai cair. Agora, se não houver fundamento, se não houver princípio, se não houver base, com certeza essa casa, quando vier os problemas e tempestades, ela vai cair, ela vai ruir, ela vai despencar. Hoje em dia o pessoal fala, a casa caiu. E quantas vidas têm vivido, infelizmente, essa ruína? Não no sentido físico, não no sentido material, mas no sentido de valores e de princípios. E aí, consequentemente, se perde tudo. Porque quando um casamento é desfeito e o divórcio chega, literalmente os caras racham casa, racham carro, até o coitado do pet sofre. Imagina os filhos. Ruína. Por desprezar o princípio da palavra do reino de Deus. Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi o quê? Escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Tenhamos esperança. Então Paulo está dizendo, olha que loucura, né? Paulo, ele era faixa preta, graduada, na cultura, na tradição, na religião, nas questões dos hebreus, da tribo de Benjamim. O cara era um feraço. Tanto é que ele era um xiita ao ponto de dizer assim, esse crente, eu vou matar todos eles. Até pegar Jesus de frente. Aí a coisa mudou. Ah, tu quer fazer meu povo sofrer, agora tu vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E aí quando nós conhecemos a verdade, o que é que acontece? A verdade nos traz libertação. Está lá em João 8,32, bota lá, Fran. Conhecereis a verdade. E a verdade, então, na verdade, não é somente a verdade que liberta. É o conhecimento, é o entendimento dessa verdade que vai produzir
libertação. Versículo 36. Se, pois, quem? O Filho, o Rei vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes o pessoal acha que quem está dentro de uma igreja está livre. Não, às vezes as piores pessoas, mais escravas e tapadas, estão dentro das igrejas. Eles estão escravas da falta desse entendimento, da falta desse conhecimento. E são prisioneiras do legalismo e da religião. E eles são os piores. Se deixar, eles odeiam e matam em nome de Deus. É só você ver até hoje o que está acontecendo lá naquela região da Palestina, faixa de Gaza. É nome de Deus a toda hora, tanto de um lado quanto do outro, mas os dois também é ódio de morte. Então, quer dizer, mas como assim? Deus, morte, ódio, amor. Que loucura. Porque ainda não conheceram a verdade. Então, na verdade, eu e você, como filhos de Deus, temos que ser buscadores da verdade. Nós, como filhos de Deus, temos que ser conhecedores da verdade. E aonde que nós vamos encontrar essa verdade? Ah, pastor, mas esse livro demorou quase 1.500 anos e teve mais 40 escritores, homens como nós. Pois é, mas é que nós cremos e confiamos que essa é a palavra de Deus. Inerrante, perfeita, harmoniosa. Como fala o Salmo 105, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, no mundo hoje que está em trevas total, escuridão, como é que eu vou achar um caminho? Como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou tomar minhas decisões e escolhas? À luz da palavra. Agora, se eu não conheço essa palavra, como é que eu vou tomar as decisões? Isso aqui é a bússola. Isso aqui é o Waze. Isso aqui é o Google Maps. Às vezes até o Waze te leva num lugar de roubada. Mas a palavra não. A palavra vai te levar para o lugar certo. Mateus 13, quando Jesus fala a respeito da parábola da semente do semeador, vamos ler do 3 ao 8, Franco. Mateus 13, verso 3 ao 8. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu aonde? À beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, cheio de pedra, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha o quê? Raiz, fundamento em si. O que aconteceu? Secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Aí os discípulos, tá, senhor, mas legal, pô, semeador, o seu semear, tá, mas o que tem isso a ver com a gente? E aí, a única parábola que ele explica para os discípulos é sobre essa. Aí ele vai explicar no verso 17 ao 23, Frank, bota lá. 6 dias depois, não faz confusão, meu filho. Estava vindo tão bem. Versículo 17 ao 23. Isso, obrigado.
Pois é verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não o quê? Então perceba que nem todo mundo compreende a palavra do reino. Vem o maligno e arrebata, tira, rouba o que lhes foi semeado aonde? No coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem o quê? Raízes, não tem fundamento, não tem... O que é que acontece? Sendo de pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição, os problemas, por causa da palavra, logo se escandaliza, vai embora. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação do quê? Das riquezas, sufocam o quê? A palavra. E fica infrutífera, não vai frutificar. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. E o quê? A entende, a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Eu não sou muito bom de matemática, mas se tinha 4 tipos de solo, porque a semente é a mesma. É a palavra. O Nelson já me olhou assim, por enquanto tá certo, pastor. O negócio dele é número, cabeção. Às vezes ele faz umas contas que eu digo, de onde é que ele tirou isso aí? 25% apenas. E desses 25%, faz essa conta aí, Nelson, para mim. Uns vão frutificar 30, outros 60 e outros 100. Então, desses 25, só 33% vai frutificar 100%. De 100, quanto sobra? Entendeu? Entendeu, né? Depois tu me fala o número, mas dá um número baixo nela. Quanto dá, Cícera? Tu que é boa. Chuta aí. Não. Olha aí, o carioca já deu ali. Menos de 10%. 8? 33. Sim, sobre o 25. Então não dá nem 10%, gente. Que vai gerar o fruto a 100 por 1. Muito baixo essa perspectiva aí. Mas dentro dessas 9% vão viver plenamente aquilo que é o propósito do reino sobre a vida delas. Então olha quanto desperdício, gente. Olha quanto roubo, olha quanta ruína. No decorrer dessa construção, não de uma casa pavimentada, seja de madeira ou de alvenaria, mas a construção da vida. A vida de sucesso não é quem anda de carro zero e importado ou tem uma cobertura aqui no Novo Campeche. É de quem compreendeu o reino. É de quem compreendeu a palavra. E o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas sim justiça, paz e alegria. Então o pastor está dizendo que nós temos que ser tudo pobre, miserável, fedido, burro. Eu falei isso? Você ouviu da minha boca? Mas se você está investindo a tua vida para ser um milionário e está esquecendo que teu filho está crescendo, a tua saúde está indo embora, tu está perdendo a tua família por causa de ser alguém que... Você quer provar o quê para quem? Vá viver, meu filho. Vá ser rico do que o dinheiro não pode comprar. Vai botar o pezinho na areia, na água, vai ver o sol nascer, vai puxar uma rede aí na tainha, vai comer uma tainha assada. Nem que ela fique arrotando 3 dias aí, depois toma um sorrisal. Viva! Construa a sua vida, a sua casa, não na areia, mas no fundamento, no princípio do reino de Deus, que é a palavra do Senhor. Oséias, capítulo 6, verso 3. Agora, se você trabalhar e desejar e Deus te abençoar para ser milionário, amém. Glória a Deus. Quando você for viajar, lembra do pastor Guto também. Pastor, vamos viajar? Digo, vamos, deixa eu ver a minha agenda aqui. Tem uns dias aqui para ir viajar. Não tem pecado nenhum não, viu, gente? Conheçamos e prossigamos em quê? Em conhecer, entender, em compreender ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A palavra dEle, o conhecimento dEle nos refrigera. Traz vida. Imagina chuva no meio do deserto, gente. É que a gente não sabe o que é deserto. Colossenses 3,16. Olha o que Paulo diz. Eu falei de Paulo e depois não falei mais, né? Eu já vou voltar a falar dele. Habite. Esse habitar aqui é moradia. Sim ou não? Tu já passou pelo centro da cidade de Floripa e já viu algumas casas, alguns imóveis abandonados lá? Tem um monte agora. Né? Não é feio? Hã? É feio demais. E é diferente quando você passa por uma casa que está bem cuidada, porque lá dentro habita uma família. Quintal, graminha parada. O vô lá na cadeirinha de balanço. Hã? Não é top? Então, habite ricamente, abundantemente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós estamos chegando aos 3 anos de Ohana e nós temos o desejo de começar a fazer células, mas não de uma forma engessada. É Ohana House, olha que chique o nome. Pastor, eu quero ser anfitrião de uma Ohana House. É isso aqui. É fazer com que a palavra more no nosso coração, na nossa vida, e nós teremos um tempo para se reunir nas casas, não para falar mal da vida dos outros. Imagina, você recebe as pessoas na tua casa para tu falar mal do teu marido. Oh, faça-me favor. Ou expor a tua esposa. Não, né? Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos, com gratidão no vosso coração. No máximo é para amontoar brasa, é para falar bem da vida do teu irmão. Cara, tu viu? A Silvana, outrora estava lá, quietinha. Não abria a boca para nada, daqui a pouco estava no Kids ajudando as crianças, daqui a pouco o semblante dela já mudou, não estava mais aquela Silvana que chegou. Agora já está aqui, né? É Cristo.
Vem aqui, essa menina. Corre aqui, Andrés. Falei para ti que hoje ia ter participação tua. Pastor, me fala que é para falar que não sei o que o senhor vai falar. Eu falei, ué, mãe. Você é desenrolada na comunicação. Coisa não é assim, né? Foi gel, ainda botou um... Não botei nada. Não? Tá, não. Para você, Andrés, o que é ser Ohana? Ai. Eu falei hoje de manhã, a gente participou aí do cafezão. Ohana para mim é família. Já alguns sabem da minha história, eu não sou daqui, sou de fora. Eu passei por um processo bem dolorido, eu tive minha família perdida, eu sou divorciada. E eu tinha duas escolhas, ir para São Paulo ou vir para Florianópolis. E eu orei muito, e a opção mais confortante para acolhimento seria São Paulo. Minha família toda de lá, tem mãe, pai, todo mundo. Mas Deus me mandou para cá, e eu vim, obediente. E eu brinco que no meu orçamento cabia um valor de aluguel que aonde eu moro todo mundo sabe que aquele valor é impossível, mas Deus deu um jeito. E quem me acolheu, na verdade, foi a Ohana. Então, assim, eu desenvolvi aqui um vínculo de família, vínculo de amizades. Eu agradeço a Deus por isso aqui. E eu vou parar de falar, porque senão eu vou chorar. Ohana significa família. E quem teve um lar destruído e arruinado, sabe o que a Andressa passou, está passando ainda, né? Mas ela está cavando, ela está colocando princípios, está colocando fundamentos. Eu tenho certeza que a glória da segunda casa vai ser mais do que a primeira. Deus tem restauração e tem dupla honra para ela, eu creio de todo o meu coração. Deus quer que a palavra de Cristo possa morar, mas morar de uma forma rica sobre os nossos corações. Amém? Agora, não tem outro jeito, gente. Como é que a palavra vai habitar se eu não abrir meu coração e abrir a Bíblia? É a mesma coisa. Desliga o teu celular aí. Desliga o teu celular. Desliga aí. Tá gravando? Tá fazendo alguma coisa aí, o da mídia? Não. Desliga ele. Desliga mesmo desligado. Deixa aí desligado. Desligou? Desligou para valer? Liga para ela. Faz a ligação aí para ela. Tá em dia a TIM aí? Dá para fazer a ligação? Liga a cobrar. Ligasse? Nada? Nada. Aí o pessoal quer se relacionar com Deus assim, gente. Deus não fala comigo. Parece que o céu está fechado. Meu Deus, eu não entendo. Tua Bíblia é fechada. E tu quer que Deus fale contigo como? Teu celular, teu coração está desligado para as coisas do céu. Agora liga o teu celular e bota no modo alto para todo mundo ouvir. Ela vai ligar de novo. Espera aí que ela está ligando. Para fazer aquele barulho. Não sei qual é o teu barulho. Tu nem sabe qual é o barulho, tu vive pro celular. Por isso que tu não me atende quando eu te ligo, é? É brincadeira, é brincadeira. Está sempre disponível para o pastor preferido. Pode ligar. Vamos descobrir qual que é o teu toque. Está no silencioso? Vai, pode. Mas está baixo, né? Pois é, acho por isso que ela não me atende mesmo, porque está tão baixinho. Então, para nós fazermos essa ligação e o céu atender, gente, precisa ter conexão, precisa estar com a Bíblia aberta, precisa estar com o coração aberto, porque senão o teu relacionamento com Deus vai ser bem complicado.
Diga para o teu irmão, liga o teu celular para o céu. Amém? Mateus 4:4. Quando Jesus estava morrendo de fome no deserto, 40 dias, sem comer, o diabão apareceu para ele e disse: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí a resposta de Jesus para ele foi: Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, citando lá Deuteronômio 8:3, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí aqui eu abro um parênteses, porque tem gente que é condicionada, às vezes foi manipulada, às vezes tem um pezinho na questão do ocultismo e misticismo. Nós cremos nos dons do Espírito aqui na Ohana, amém? Nós cremos, Deus fala, Deus usa também nos dons espirituais. Mas a verdadeira profecia é a proclamação da palavra. Aí a pessoa se acostuma só no arrepio. Ah não, eu vou ligar lá no Disque Profeta porque eu estou precisando de uma palavra. Por favor, gente. Abre a Bíblia, vai ler, vai meditar. Deus vai falar contigo no que tu estás precisando. Não vá ficar debaixo da dependência de profecias. Dependa da palavra de Deus. Amém? Não que a gente é contra profeta, não, pelo contrário. Mas tudo com ordem, decência e equilíbrio. Deus vai usar? Vai. E vai só usar para confirmar aquilo que Deus já falou contigo na palavra. Agora, se tu fizer o caminho contrário e botar Deus no rolo, aí desculpa, mas Deus não está nisso aí não. Mas Deus falou, pastor. Ué, mãe, falou para fazer o contrário que está aqui? Não, não foi Deus que falou. Quando Deus fala, ele vai só confirmar o que está na palavra. Sem complicação. Mas cada vez mais simples naquilo que é o direcionamento dele para a nossa vida. Paulo diz, Deus não é Deus de confusão. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é espírito e vida. Olha só o que o próprio Jesus disse, João 6:63. João 6:63. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, esse livro, a Bíblia, não é um livro comum, não é um livro qualquer. Essa palavra aqui é viva. Essa palavra aqui é poderosa. Essa palavra aqui traz à existência coisas que não existem. Ela penetra lá na divisão da alma com o espírito, juntas e medulas. É Jesus que está dizendo isso. E também a gente não pode correr o erro de cair para o outro lado. De viver apenas a palavra seca, lei, rígida, porque também senão ela vai nos matar. Você já viu quanta gente ignorante que anda com a Bíblia debaixo do sovaco, mas não entende, não vive ela? E quando vai falar e vai viver, vive coisas completamente absurdas do que é o texto e o contexto dela? Por isso que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 3:6. Então, o Espírito, o poder de Deus, vai estar inserido e dentro dessa palavra que está dentro de nós. O qual nos habilitou para sermos ministros de o quê? Uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, está falando do legalismo, da religiosidade, mas o Espírito vivifica. O que é vivificar? É dar vida. Então, o Espírito vai trazer vida a essa palavra para nós. Porque se eu pegar essa palavra seca, sem o Espírito, ela vai me matar.
Eu vou colocar Deus e fala de Deus em lugares que não estão. Eu vou trocar Jesus por Genésio. Eu vou pegar textos e referências bíblicas e vou colocar em outro contexto que não é o verdadeiro. E aí vai virar uma bagunça. E as pessoas estão fazendo isso em nome de Deus. E o pior, porque as pessoas não têm o conhecimento, vão dizer amém e vão viver de forma errada, porque se eu creio de forma errada, eu vou viver de forma errada. A partir do momento que eu creio da forma correta, eu vou viver de forma correta. Então, por isso, o primeiro princípio do reino é nós estarmos fundamentados na palavra. Então, eu quero incentivar todos nós, eu sei que muitos de vocês já estão lendo, já tem lá o seu cronograma, já tem lá os seus devocionais, mas quem quiser, a gente tem um mapinha do Novo Testamento, para onde você vai começar a ler cada livro de uma forma a entender mais ainda Jesus. Que às vezes, não, vou começar a ler a Bíblia. Você começa a ler Gênesis, daqui a pouco vem Êxodo, daqui a pouco vem Número, nome, tribo, aí você, meu Deus do céu, já não entendi mais nada, eu não vou ler mais nada. Aí você para de ler, pela dificuldade que você tem de não compreender. Então nós queremos te ajudar, te encorajar no mês de junho e começar a ler o Novo Testamento, para depois você ir para o Antigo. Nem que seja um capítulo daquele por dia, mas até os próximos 6 meses aí de ano, puxa, eu li o Novo Testamento todo, e eu entendi. Eu estou compreendendo, isso está fazendo clareza para a minha vida e para a minha fé, para as minhas decisões do meu dia. Porque se eu conhecer o Filho, eu vou ser livre. A palavra vai me libertar. Gálatas 5:5, ou é Gálatas 5:1, acho que é Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, não se coloquem de novo no jugo, no peso do quê? Da escravidão. Então, se no Antigo Testamento Deus falava através dos profetas das leis, hoje, na Nova Aliança e Novo Testamento, Deus fala através de quem? Do pastor Guto? Não. Do Filho, do Senhor Jesus. Mateus 17:5. Já estou terminando, tá, gente? Já vamos orar. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu me agrado, eu me alegro. A ele ouvi. O próprio Deus teve que falar audivelmente com Pedro, Tiago e João, que estavam lá em cima do monte, porque apareceu Moisés e Elias, o profeta e as leis, para falar sobre a morte, a crucificação e a ressurreição de Cristo. E Pedro, sanguíneo, boca aberta, fala antes de pensar: vamos fazer 3 tendas aqui, já vamos ficar para cá, que aqui está o monte da bênção. E daqui a pouco já fechou o céu lá, e Pedro já caiu de joelho, já ouviu um trovão, uma voz de Deus. Quando eles abriram o olho, só estava Jesus. A lei e os profetas já tinham saído, porque era o Antigo Testamento, era a antiga aliança. Agora na nova, Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. A ele ouvi. Quem que nós temos que ouvir hoje? Jesus. Pergunta para a pessoa que está do lado: quem você tem ouvido de verdade? Posso te dar mais uma referência só mais uma e a gente ora, enquanto o pessoal do louvor está vindo? Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 4.
A carta de Hebreus, obviamente, foi escrita ou pelo apóstolo Paulo, ou por alguém muito próximo de Paulo, aos judeus que estavam querendo voltar para o judaísmo, para a religiosidade, para o legalismo. E aí ele começa a carta aos Hebreus falando exatamente sobre isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, está falando pelos profetas, nestes últimos dias, os dias de hoje, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser de Deus, sustentando todas as coisas pelo quê? Pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, lá na cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você pode ver, tem gente que ainda hoje, um anjo me apareceu e me trouxe uma visão e uma revelação, aleluia. Foge dessa galera. Porque Deus fala hoje através do seu Filho, Jesus. E que esse princípio da palavra, ele seja o nosso fundamento para nós tomarmos as nossas escolhas e tomarmos as nossas decisões acertadamente nos dias de hoje. Já vivemos dias difíceis, imagina se eu tomar uma decisão errada. Estou lascado. Se tomando a decisão certa, biblicamente, já é uma benção, imagina fora dela. Não quero. Eu quero esse princípio para a minha vida. Amém? Amém? Fique de pé, eu quero orar contigo. Eu quero orar e vou pedir para que o Espírito coloque em nós fome. Ô pastor, não fale em fome, está chegando perto do meio-dia. Estou só pelo frango assado e o macarrão hoje. É fome da palavra, é fome da verdade, é fome de você abrir a tua Bíblia. E de quando chegar no culto com ela e o pastor dizer assim, abre aí em Abacuque, tu fala, meu Deus, Abacuque, pastor, nunca vi esse nome na vida, onde é que eu vou achar isso nessa Bíblia, meu Deus do céu? Ainda daqui a pouco eu já estou lá em Apocalipse, tu ainda está procurando o tal do Abacuque que não acha na tua Bíblia. Não. Você tem que ser uma pessoa que maneja bem a espada, a palavra. Quando eu namorava com a pastora Ruth, em vez de nós ficar se pegando, se abrasando, de vez em quando nós dávamos uns pega na misericórdia. Mas é ser humano, minha filha. Não sou anjo não, pelo amor de Deus. Mas nós, não, faz. Toma um banho gelado aí. E nós brincava, nós competia, que a pastora é mais competitiva que eu, né? Quando ela ganhava, às vezes eu ganhava. Meu Deus, tu deu uma olhada agora pro teu marido. Eu vou até virar pra cá, Eu não vi esse olhar aí, não. Deixa eu voltar pra cá. E tu que tá aí no YouTube, deixa de ser curioso, não vai saber quem é. Só quem tá no culto. E a gente fazia a disputa de citar todos os livros da Bíblia, do Antigo, do Novo. Gênesis, pai. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ai, errou aqui, errou ali, faltava. Porque a gente sempre desejou crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode ser, a gente não vai poder dar essa desculpa para ele lá em cima. Ah, Deus, mas... Ele fala, não. Te
dei a palavra, te dei pastores, você só não aprendeu porque não quis. Tinha curso, tinha culto, tu só não aprendeu porque não quis. Preferiu as coisas da terra do que as coisas do reino. Nós vivemos tempos que cada vez mais as pessoas vão esfriar, gente. E nós temos que ir na contramão. Quanto mais esfriar lá fora, aqui dentro vai queimar. Aqui dentro vai pegar fogo. E as pessoas, quando te esbarrar contigo lá fora, elas vão incendiar. Não é você que vai apagar. Você vai incendiar elas. Com amor, com misericórdia, com compaixão, com conhecimento da palavra. E as pessoas, cara, eu quero estar perto dele. Eu quero estar perto dela. Porque ali é bênção. Ali eu aprendo. Ali eu saio de lá com esperança. Não saio de lá achando que Deus vai me fulminar. Não saio de lá debaixo de condenação, de culpa. Eu saio de lá querendo Jesus. Eu saio de lá com meu olho brilhando de querer o céu sobre a minha vida. E esse mês de junho, Deus vai nos dar uma imersão nos princípios do reino. Então comece hoje mesmo lendo João. Vá para o Evangelho de João. Depois eu vou mandar para você a cartilhazinha das cartas que você vai ler. Até ler todo o Novo Testamento. E o teu coração pegar fogo por Jesus. E aí quando tu tomar as tuas escolhas e as tuas decisões para a tua vida, seja qual for a área, você vai ver que Deus te deu essa direção. Deus te deu esse apontamento. Você não vai fazer como muita gente que fala, Deus falou. E você olha, cara, não foi Deus. Amém? Feche os teus olhos. Aleluias. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que a partir de hoje, dia 1º de junho de 2025, a nossa escolha, a nossa decisão, seja pela palavra, seja de cavar cada vez mais fundo os princípios do reino sobre a nossa vida. Quanto mais fundo cavarmos, mais estabilidade, mais fundamento, mais base, mais princípio, mais valores do céu nós teremos nessa terra. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Paulo declarou em Romanos 12:2, não vos conformeis com este tempo, com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que a nossa mente seja renovada pela palavra, que a nossa mente seja transformada pelo Espírito, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Isso não significa que a gente não vai enfrentar vento contrário, tempestade, onda agitada. Algumas situações Jesus falou para os discípulos, entrem no barco e vão para outra margem. E no decorrer da travessia eles enfrentaram dificuldades, enfrentaram tempestade. Mas a palavra estava no barco. A palavra estava com eles, porque a palavra é Cristo, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Que a palavra esteja em você, que a palavra esteja na sua casa, que você tenha mais tempo com os teus filhos que ainda são pequenos, de você pegar a Bíblia deles que é infantil, ou pega a tua Bíblia mesmo de adulto e conte as histórias bíblicas para eles. Ore com os teus filhos na cama deles. Traga o reino para a sua casa. Não seja um pai omisso, não seja uma mãe negligente. Nós somos responsáveis por educar os nossos filhos à luz da palavra. Não significa que eles serão filhos perfeitos, não. Mas os princípios estarão dentro do coração deles.
E como fala Provérbios, quando eles crescerem e se tornarem adultos, eles jamais se desviarão da verdade. Jamais se desviarão da verdade. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal.